E aí galera, hoje eu vou mostrar pra vocês uma das minhas partidas que eu joguei aqui no chess.com. Vou mostrar os lances que fiz, o que eu pensei durante a partida e onde eu poderia ter jogado melhor. Assim a gente aprende junto. Então o meu adversário, ele começou com um lance de E4, eu respondi com C6, ele fez o lance D4. E aqui eu fiz o lance D5 e fiz a abertura Caro-Kann, a defesa Caro-Kann, que eu tenho um vídeo aí que eu postei agora recentemente da defesa Caro-Kann, se você quiser dar uma olhadinha, onde eu ensino todas as variantes aí da abertura Caro-Kann. Então eu comecei com a abertura Caro-Kann, que é a abertura que eu mais jogo aqui de pretas. Aí ele respondeu com a variante do avanço da Caro-Kann, fez a variante do avanço. Eu desenvolvi o bispo, ele continuou com o lance agora cavalo em C3, envolvendo o lance normal. Aqui eu cravei o cavalo dele. A minha ideia era cravar e com esse lance era desenvolver o bispo, já cravando o cavalo do meu adversário. Ele capturou no centro, eu recapturei. Aqui ele já deu uma cutucada no meu bispo, já querendo ver se eu capturava o cavalo dele. Aqui eu resolvi só recuar meu bispo. Ele já vem bem agressivo, já ganhando espaço ali na ala da dama. Eu só voltei meu bispo, já de olho aqui, ainda nesse peão, continuando de olho nesse peão. Aqui o Stock Fisher já tá dando uma vantagem aqui para as brancas nesse momento, aqui nessa posição. Está melhor um pouco para as brancas. Aqui ó, até aqui tava equilibrado. Aqui acho que o melhor lance para mim era ter capturado o cavalo. Eu não achei o melhor lance, voltei aqui, já tá um pouquinho melhor para as brancas, mas ainda assim tá equilibrado. Aqui ele veio uma ameaça. Ele veio com uma ameaça com esse lance aqui, um lance perigoso. Que ele já veio com a ameaça de fazer cavalo. Aqui ó, cavalo. Dando cheque no meu rei e tirando meu roque. Aqui ele vai estar protegido com o peão. Aqui eu defendi a ameaça. Aqui eu defendi a ameaça com o bispo voltando. E já de olho nessa casa, caso ele fizesse o cavalo. Aqui dando cheque eu já capturava o cavalo dele. E não perdi o roque. Então eu segui com esse lance. Ele seguiu atacando a minha dama. E aqui eu cometi. Aqui ele atacou minha dama. E aqui vejam como eu não posso capturar o bispo dele. Porque se eu capturo o bispo, ele captura o meu bispo dando cheque. E depois ele ganha a minha torre. Então esse já era um lance perigoso que eu tinha que ter ficado de olho. Que aqui quando ele fez esse lance bispo aqui, um lance esperto do meu adversário, eu não posso capturar esse bispo, senão eu tô perdendo meu bispo com cheque e ainda perdendo a torre depois. Então aqui depois desse lance bispo eu bloqueei com o cavalo. Ele seguiu com torre atacando aqui o meu bispo. Eu defendi, bloqueando aqui essa coluna. A minha ideia era defender aqui a coluna, porque ele estava ameaçando a capturar meu bispo. Ele capturou meu bispo, eu capturei. E aqui ele fez um lance que já deixou vantagem aí para ele, que foi o peão avançando aqui em B5. E vejam como o meu cavalo tá cravado. Eu não posso tirar o meu cavalo daqui, senão tá caindo a minha dama aqui na coluna. Então aqui eu já fiquei perdido. Fiquei completamente perdido aqui nessa posição, mas ainda assim resolvi continuar jogando. Eu dei cheque, ele voltou com o bispo, capturei o peão. Ele capturou meu cavalo, recapturei. Ele fez bispo cravando meu cavalo, eu dei roque. Ele capturou, eu capturei, ele capturou com o peão. E aqui nessa posição, eu tô com 6 peões, ele tá com 5. Só que ele tem uma peça a mais, né? Ele tem um cavalo aqui a mais aqui nessa posição. Mas veja como o rei dele ainda não deu roque. Então aqui eu continuei jogando, tentando expor esse rei adversário, o adversário. Aqui eu fiz torre, já atacando aqui a dama dele, ele voltou com a torre. Aqui eu segui com torre ainda de olho nesse bispo. Ele deu roque, eu segui com dama aqui em A2, já atacando o bispo duplamente. Se o bispo sai, eu ganho o cavalo. Ele fez torre atacando minha dama, eu voltei a dama. Ele capturou mais um peãozinho meu. E foi um erro aqui, nesse momento. Veja como a barra do Stock Fisher já equilibrou a partida, porque nesse momento eu tinha a chance de equilibrar a partida novamente. Porque aqui ele cometeu um erro. E aí eu segui com bispo em D3, que foi um erro meu.
foi infelizmente aí eu acabei não encontrando aqui o melhor lance da partida, o lance do Stockfish, que onde eu conseguia ficar uma partida equilibrada aqui, voltar ao equilíbrio. Eu acabei não encontrando. O melhor lance aqui da posição era dama em D3. Galera, dama em D3, que aqui eu ameaço capturar esse bispo duplamente e também ameaço o cavalo. Se ele tira o bispo, eu ganho aqui o cavalo. E aqui não, ganho o cavalo, captura de torre, na verdade, que é o captura de torre. E aqui eu equilibro a partida. Aqui vai estar um bispo para cada lado. E aqui a partida está completamente equilibrada. Provavelmente até vai ser um empate. Mas daí aqui eu não encontrei o melhor lance. Não fiz o dama D3 e fiz bispo em D3. A minha ideia com esse lance era abrir mais um ataque sobre esse cavalo aqui. Agora o cavalo está atacado duplamente. E se o cavalo sai, eu ganho a torre. Essa foi a minha ideia ali na hora que eu pensei. Acabei não encontrando o melhor lance, mas era essa a minha ideia. Só que daí agora ele fez torre defendendo o cavalo. Eu segui com as duas torres na minha coluna, na coluna B. Minha ideia era deixar aqui um canhão aqui na coluna B, futuramente fazer aqui torre aqui na fileira do fundo. Ele seguiu aqui novamente. Eu tive a chance de equilibrar a partida, porque ele não fez o melhor lance aqui da posição. Ele cometeu um erro aqui jogando de brancas aqui o meu adversário. Aqui novamente eu tinha a chance de equilibrar a partida e eu novamente não encontrei o melhor lance. Aqui o melhor lance, vejam que o melhor lance da partida eu fiz esse lance aqui, que foi torre capturando o bispo. Foi um erro, foi uma gafe, que fiquei completamente perdido. Mas aqui tem um melhor lance aqui da partida, onde que equilibra. Eu gostaria que vocês tentassem adivinhar esse lance aí, você que está aí assistindo o vídeo, tente adivinhar aqui o lance, qual é o melhor lance aqui na posição que deixa a partida equilibrada. Se você achou o lance, parabéns, que o lance era bispo. O lance era bispo captura cavalo aqui. Captura o cavalo. Esse aqui era o melhor lance da posição. Era o lance que equilibrava a partida. Porque depois aqui de ele capturar minha dama, por exemplo, eu capturo a dama dele. Ele recaptura, ele tira. Aqui o melhor lance para ele fazer de brancas era voltar a torre. O melhor lance era voltar a torre. E aqui a partida ficava completamente equilibrada. Eu tirava o meu bispo. Tirava o meu bispo daqui e a partida ficava equilibrada. Mas eu acabei não encontrando esse lance. Acabei cometendo novamente um erro, uma gafe. Acabei perdendo a chance de equilibrar a partida e ficar numa posição boa ali que provavelmente ia terminar empatada. Mas não encontrei o lance e acabei cometendo uma gafe. A minha ideia com esse lance de torre e captura bispo, a minha ideia era que quando ele capturasse a minha torre, eu capturava a torre dele. Só que eu não vi que o meu bispo ia ficar desprotegido. E aqui ele só capturava o bispo e ficava ganho. E foi o que mais ou menos acho que aconteceu na partida, né? Capturei, ele capturou. Eu voltei com a dama tentando ainda manter aqui um jogo, tentar um milagre aqui de conseguir empatar isso daqui. Acabei que ele acabou ficando melhor na posição e aqui já era. Ele já estava muito melhor na posição. Quando ele fez o lance F3 eu abandonei a partida porque não tem mais o que fazer. Aqui a partida está completamente ganha para ele, para o meu adversário. E vejam como foi um erro de cálculo. Eu perdi uma partida por causa de um erro de cálculo, por causa que eu não consegui pensar tão bem. Eu acabei pensando muito rápido. A partida estava equilibrada, eu podia ter equilibrado a partida novamente. Meu adversário, ele errou duas vezes que eu tive a oportunidade de equilibrar a partida e acabei não achando o melhor lance. Então vejam, os dois momentos críticos aqui dessa partida foram aqui, deixa eu voltar um pouquinho mais para trás. Que os dois momentos críticos da partida foram esses. Depois que ele captura o peão, aqui eu tenho a chance de equilibrar a partida com dama aqui em D3. Eu não acho esse lance, mas daí a partida segue, né? Aqui a partida segue, eu fiz com bispo, daí ele faz com
Ele vem com a torre e aqui novamente ele comete uma gafe, ele me dá a chance de equilibrar a partida. E novamente aqui nesse segundo momento crítico, eu tenho a chance de equilibrar a partida. Eu não encontro o melhor lance e eu acabo fazendo um cálculo errado. Aqui foi um erro de cálculo meu. Aqui eu não vi que no final da linha o meu bispo ia ficar desprotegido. Então vejam, galera, o aprendizado aqui dessa partida que eu joguei, que eu acabei perdendo. O aprendizado é: sempre pense, sempre demora um pouco para pensar, fazer algum lance. E também sempre calcule certinho, faça umas 2, 3 vezes ali o cálculo para ver se está tudo certo. Aqui foi um erro de cálculo, eu acabei perdendo aí a chance de equilibrar a partida e provavelmente ter conseguido um empate. E acabei sendo derrotado aqui, né? Infelizmente. Então foi isso, galera. Essa foi a partida que eu queria mostrar pra vocês. E se vocês gostaram aqui dessa partida, se vocês gostaram desse estilo de vídeo onde eu mostro as minhas partidas que eu jogo, deixem seu like, comentem aí e se inscrevam no canal. Valeu, galera.